Bom dia, que a paz de Jesus esteja contigo nesta sexta-feira. Vamos começar bem o nosso dia ouvindo a palavra de Deus. O evangelho de hoje, de Marcos, capítulo 6, versículo 14 ao 29. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isto, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Felipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente, chegou um dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galiléia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. Lhe jurou dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade de meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. Voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-a na prisão, trouxe a cabeça num prato e deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, a palavra de Deus hoje nos traz, neste evangelho desta sexta-feira, a narrativa sobre a morte de João Batista. Mas antes ainda da morte de João Batista, Herodes estava preocupado, porque mesmo tendo matado João Batista, surgiu outro homem que pregava e falava a verdade. Jesus Cristo, o próprio Senhor. Isso também, assim como João Batista incomodou Herodes, Jesus também incomodava, pois ensinava com autoridade, pois falava as verdades que eles não queriam ouvir. E Herodes fica se perguntando quem era Jesus, pois a fama de Jesus tinha se espalhado e ele já tinha matado João Batista e acreditava-se que João Batista tinha ressuscitado. Por isso tinha autoridade e fazia milagres e sinais diante de todos. Assim como João Batista, Jesus também incomodou os poderosos, porque o seu ensinamento não era um ensinamento que oprimia, não era um ensinamento que tiranizava, era um ensinamento pelo contrário, um ensinamento do amor, que acolhia os pobres, que acolhia os desprezados da época. Isso incomodava aqueles que estavam no poder. Isso incomodava aqueles que tiranizavam, aqueles que maltratavam, aqueles que humilhavam, aqueles que perseguiam o povo. E falar a verdade tem um preço muito alto que custa a perseguição. João Batista foi perseguido, foi morto por falar a verdade. Jesus também foi perseguido, foi rejeitado e foi morto por falar a verdade, por anunciar a verdade do Evangelho, por testemunhar esta verdade do Evangelho. E nos dias de hoje vivemos dias difíceis, nos quais viver segundo a palavra de Deus é até motivo de chacota, é motivo de sarro, é motivo de falar, de ser criticado, de ser perseguido até. Infelizmente, até dentro da família, muitos são perseguidos por quererem viver a sua vida segundo os moldes do Evangelho,
segundo a vontade de Deus. Mas precisamos ter coragem. Precisamos ter a coragem que teve João Batista, a coragem que teve o próprio Senhor Jesus, de bater de frente com as estruturas, bater de frente com os poderes e falar sempre a verdade, especialmente a verdade do Evangelho, que é a maior verdade que nós temos na nossa vida. Que tenhamos a coragem desses dois grandes homens de Deus, de serem anunciadores do Evangelho, que um dia possamos ser um pouquinho daquilo que eles foram, corajosos em testemunhar, em anunciar o reino de Deus, em falar principalmente a verdade do Evangelho. Desejo a você uma sexta-feira abençoada e repleta da graça de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.